Olá a todos, sejam muito bem-vindos em mais um Sabadinho Podcast, direto aqui do Estúdio R Vídeos. Muito obrigado a você que já é aí literalmente um assinante do nosso canal. Se você ainda não está inscrito, vai lá, tá bom? Clica aí, acione o sininho, se inscreva. Sempre que tivermos novidades, você, é claro, já vai estar muito bem informado. E nesse ano de 2024, essa temporada aqui do Sabadinho Podcast, a gente está abrindo um espaço para a gente conversar assim com pessoas que estão colocando o seu nome à disposição para que a população de Manaus possa dizer, tá aí, gostei, vou com ele. É mais ou menos isso. Sim, sim. Estamos falando de política, meu amigo. Estamos falando daquele tema que ou você ama a política, ou você gosta da política, ou quem gosta da política vai comandar você. Essa aqui é a grande realidade. Então a gente está aqui para discutir ideias, projetos, e a gente está recebendo aqui várias pessoas, cada um com uma bandeira. E hoje eu vou ter a oportunidade aqui de conversar com um cara que... eu nem tinha nascido não que você seja tão jurássico, viu? Permita-me dizer isso. Acho que tinha nem nascido, o cara já estava aí, já nas cenas aí, meu amigo, do mundo da música. Senhoras e senhores, é um dos nomes mais conhecidos, não só no Amazonas, no Brasil e no mundo. E vocês vão saber, a gente vai falar sobre isso aqui também. Posso chamar de DJ Raidi Rebelo? Claro. Tudo bom, DJ? Tudo bem, tudo bem. É algo normal, né? A pessoa chega, e aí, DJ, né? Já está praticamente linkado no nome, né? Não tem jeito mais. Vamos lá, só pra gente ter uma ideia aqui, são quantas décadas de DJ? Porque eu sei que nos anos 70 ali, você ainda meio amador, digamos assim, você já animava a festa, né? Já começou ali, até 2, 3 anos depois virar um profissional. Isso eu exagerei quando eu falei na década de 70, já para 80, não? Na realidade, eu nos anos 70, em 78, quando eu considero a minha carreira, eu começo a contar de 1978 em diante, que foi o ano que eu tive a maioridade e pude frequentar a discoteca, aquela coisa toda. Não conto como carreira aquela parte de as festinhas, as brincadeiras de garagem e tal. Eu não conto essa parte aí. Eu conto a partir dos 18 anos de idade e contando a partir dos 18 anos de idade, nós já estamos indo aí para 45 anos de carreira. Pois é. Eu falei aqui do DJ porque quando a gente, olhando aqui na tela, você fala, DJ Raidi, ok. Mas o DJ também tem aí uma história no mundo do rádio, né? Também um grande radialista. Para quem não sabe também, é funcionário também, né? Funcionário público. Tem aí também toda uma trajetória. Produtor, enfim, podia passar aqui horas e horas falando sobre isso. Mas como é que foi essa tua história aí das picape? Algo normal, ou seja, seria o padrão normal você sair das picapes, ou seja, não sair, né? Mas você migrar ali das picape diretamente pro rádio, que é isso que os grandes DJs também sempre veio fazendo, né? Na realidade, eu sempre tive uma ligação com a rádio muito grande através do Joaquim Marinho. O Joaquim Marinho tinha um programa na Rádio Difusora no início dos anos 80 e eu ia muito na rádio falar com o Joaquim Marinho, porque o Joaquim Marinho era representante de gravadora. Então eu ia lá para pegar disco, né? Precisava de disco para tocar. E tal, né? Além de cinemas, de toda aquela estrutura que ele tinha, ele era representante. Ele era representante de gravadoras, tinha uma coleção de disco fantástica e eu sempre chegava com ele, pegava disco com ele, às vezes levava algumas músicas importadas, estava fazendo sucesso nas boates e tal, e ele sempre me deu um apoio muito grande nessa parte de rádio. Quando em 1985 a Amazonas FM surgiu, ela fez uma coisa muito interessante, ela partiu para colocar como locutores os discotecários, DJs das principais casas noturnas. Então pegou o Raidi lá do Estúdio Tropical, que tinha inaugurado a danceteria, dos Cláudio Santoro da Faces in the Groove, o Ronaldo Tiradentes da Brilho, e foi juntando esses disc jockeys, esses comunicadores direto com a garotada numa única rádio. E logo após isso eu tive o convite da Rádio Difusora, eu junto com outros, Bad Paula, saindo todo mundo e fomos para a Rádio Difusora e tô lá até hoje, né? Desde 1985, não tô na Difusora e a Difusora foi assim o grande impulso. A Difusora sempre foi a Globo das rádios aqui em Manaus, sempre o primeiro lugar absoluto e audiência. Então assim, ser convidado para a Globo era ganhar a loteria como radialista. E eu acabei começando uma carreira com um tipo de programa muito diferenciado em relação aos programas que haviam na época em Manaus. A da Grade era um programa totalmente com música
que a gente chama hoje de música eletrônica, na época tinha outros nomes, Dance Music e tal. E aí, de lá para cá, eu tive assim uma liberdade absoluta da rádio para fazer o programa da forma que eu quisesse. É claro que há uma contrapartida, que é você permanecer no primeiro lugar, entre os primeiros lugares ali enquanto você está fazendo o programa. E graças a isso eu consegui impulsionar a minha carreira como DJ. Então, eu nunca me considerei um radialista, Marcos. Eu sempre mesmo sendo, mas eu me considero mais um DJ que tem um programa na rádio, não é? E eu achei interessante porque, assim, existia uma safra que os DJs, assim, principalmente nas boates, eu via muito assim, a gente chamava boate, tinha uma discoteca, danceteria, enfim, a gente via, tinha o DJ, aquela coisa toda, e tinha um cara lá que era o locutor, né? Ele falava e tal. E aí veio essa safra, eu comecei a ver isso, sabe quando? Com o Raidi, lá em Rondônia, lá em Porto Velho, né? Que eu sou natural de lá, quando o DJ Raidi que começava e falava também, né? Os caras diziam, pô, aí veio essa fase aqui, você me falou especificamente isso. Os DJs que foram pro rádio, ou seja, lá você é um comunicador, pô, então você tá ali. E é o comunicador de um assunto que você entende muito, né? Aquele que você vivencia. Essa fase de você ser radialista e DJ deu aquele espaço assim também para você vender mais ainda o teu produto, o teu material e você ser convidado. Aí você teve as tuas casas ali, né, Redi? Assim, fala um pouquinho assim das tuas casas de shows ali. Eu desde o início da minha carreira, vamos dizer assim, profissional, eu sempre, eu não queria ficar tocando para uma pessoa ou para uma casa noturna. Eu entrei a primeira vez na Midson, que era uma boate que ficava ali na Avenida 7 de Setembro, em frente ao Baza, bem no início ali da 7, e eu toquei durante alguns meses lá. Só que logo após, eu procurei o Rio Negro Club, né? O presidente era o Antônio Barateiro, e eu procurei o Rio Negro para alugar o Parque Aquático do Rio Negro para fazer uma festa, né? E o presidente disse, olha, eu não posso alugar para ti, porque o Rio Negro é um clube de sócios. Mas eu achei interessante a ideia de uma festa para os sócios. Se você liberar os sócios para entrar na festa, eu permito que você cobre o ingresso das pessoas que não são sócios. Perfeito. E aí começamos a fazer, eu criei a Black Laser no Rio Negro, não é? Fiz durante mais ou menos 1 ano e meio a 2 anos, até 82. Aí eu tive um convite do Tropical para assumir o comando da Boate Irapuru, do Hotel Tropical, que eles iam iniciar, reabrir, vamos dizer assim. Eles tinham reaberto em 79, 80, depois tinha fechado, e eles resolveram reabrir em 1982. E eu fui chamado para ser o discotecário, né, que era o nome da época, e a partir daí a minha carreira ganhou um grande impulso, porque a visibilidade aumentou muito. O Tropical era a principal referência em matéria de high society, de festa bacana, dos filhos a Genês Doré, como era chamado, a geração dourada da época. Então isso acabou dando um impulso muito grande na minha carreira, não é? Bom, veio pra cá, você sabe que cada fase, cada década, assim, a música vai mudando, ou seja, como você mesmo falou, né, a gente falava antigamente boate, danceteria, discoteca, a mesma coisa com os ritmos. E já tem um bom tempo que você é conhecido em todo o Brasil como o DJ do flashback. Foi algo que foi automático essa tua ida pro flashback, ou você viu assim, não, poxa, a gente já tocou tanta música boa, tanta música gostosa atrás, por que a gente não pode reviver isso com essa mudança que a gente está tendo normalmente, né? Do ritmo. O que te levou? Olha, na realidade é o seguinte, eu era um DJ de música eletrônica, eu tocava atual, sim, a música atual. Mas eu comecei a fazer uma festa, isso em 1992, chamada Noite do Flashback, que era uma festa que acontecia dentro das casas noturnas que eu tocava. Na época eu estava no Shake. Então tinha um dia, além das promoções, Noite da Bike, Noite do Salário Mínimo, aquela coisa toda que tinha. Nós tínhamos a Noite do Flashback. E ela simplesmente hiperlotava. E eu fazia 2 vezes por ano a festa. Desculpa? Isso em 1992. O que era flashback em 82, né? Eu digo pra essa eram geração as músicas, eram 70, as músicas 70 ali. Não, na realidade não tocava 70, porque o 70, vamos dizer assim,
tinha ficado muito marcado com uma geração mais antiga ainda. Então, na realidade, o que acontecia na noite do flashback é que tocava as músicas de 86, 87, 88. Músicas que eram 5 anos. Tinha 5 anos de idade. Há pouco tempo tinham parado de tocar. Era uma espécie de nostalgia jovem, porque nada dos anos 70. Não é? Isso na noite do flashback. E a noite do flashback, a cada ano entravam novas músicas, porque pegava de um ano mais à frente, né, e tal. E aí a noite do flashback se tornou assim um evento muito legal. Só que era feito dentro, por exemplo, primeiro no Shake, depois eu fui pro Bancrévia, tinha a noite do flashback no Bancrévia 2, 3 vezes por ano. E nos restos dos dias era uma música atual, vamos dizer assim, da época. Isso virou até, eu fui para Spectrum até 2000. 2001, eu estava na Crocodilos e aí resolvemos fazer, eu tinha um amigo meu que era um dos proprietários, inclusive, da Crocodilos, o Abud, né, que era um dos irmãos lá libaneses, e ele me convidou, cara, vamos fazer uma festa de flashback num local, e ele veio com a ideia de alugar o Manaus Park, que era um estacionamento onde hoje é a Galeria Espírito Santo. Ali aquele prédio lá era um estacionamento gigantesco. Só que no final de semana ele não funcionava tanto, porque era só a turma dali do centro que guardava o carro. Aí nós alugávamos 2 estacionamentos, o Manaus Park e o estacionamento da frente, que a gente pegava os carros que dormiam no Manaus Park e colocava no estacionamento da frente para poder fazer a festa. Cara, e foi um sucesso absurdo. Durante mais ou menos uns 2 anos, nós fizemos festas ali de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses. E um detalhe, eram 2 edições. Tinha a Noite do Flashback Parte 1 e Noite do Flashback Parte 2, em 2 finais de semana seguidos, porque não dava para tocar todas as músicas. Foi legal. E aí a noite do flashback foi se transformando nessa coisa. O que aconteceu com o sucesso da noite do flashback, eu resolvi simplesmente parar de tocar todos os finais de semana e me dedicar somente às festas que começaram a acontecer 2, 3 vezes por ano. Financeiramente eu ganhava mais numa festa dessa do que trabalhando todo dia. Todo final de semana. E mais tempo para você peneirar? Tinha mais tempo para fazer propaganda, para fazer a mídia. E aí virei o programa, que era um programa de música jovem, o Dance Mix, ele passou a ser um programa de flashback dele mesmo. Como o Dance Mix existia desde 1985, em 2001 tinha muita coisa antiga para tocar. Não é? Praticamente 25 anos de música. Pô, eu sei que o pessoal tá assistindo a gente aqui dizendo assim, peraí, rapaz, é um déjà vu aí, o que é uma viagem no mundo? Vamos falar sobre política? Vamos e muito, meu amigo, é porque a gente precisa aqui, eu não posso perder essa oportunidade. A mais recente que eu tive a oportunidade de conversar com ele foi na Band, na época da pandemia, que você tocou ao vivo, diretamente do teu estúdio, para os telespectadores da Band Amazonas. Bom, então só pra gente funilar um pouquinho mais essa questão toda, hoje você viaja aí o Amazonas todo, faz festa, toca fora também. Mas é o seguinte, você também recebeu, se não me falha a memória, eu acho que sexta vez consecutiva? É a quinta, sexta vez consecutiva? Foram 6 vezes. Melhor DJ de flashback, categoria flashback. Categoria flashback. Isso é um reconhecimento maravilhoso, né? Ou seja, você vem levando a sério e o público também vem constatando isso. Dizer, não, principalmente porque não é uma escolha, vamos dizer, da cidade do Amazonas. A escolha, a revista DJ Sound, hoje é um portal, mas na época era uma revista de papel, fiz coleção, meu amigo. Todo mundo colecionava, né? DJ Sound, ela era uma revista de São Paulo. Então, assim, um DJ fora daquele eixo de destaque, né? Fora daquele cenário, é uma coisa, assim, bem valorizada para quem ganhou esse tipo de título, que não era, vamos dizer assim, da região de onde é a revista, que era mais fácil eles falarem de um cara de lá. Olha, onde é isso aqui, rapaz? Lá do norte? Quem é esse rapaz aqui? Tá sendo bem votado. Foi bem interessante. Bom, pra gente fechar um pouquinho aqui essa parte aqui do DJ em si, vamos lá. Flashback, tudo aquilo que a gente toca, é claro que já foi sucesso. Mas pra você hoje, o DJ, o que tu sente também quando tu tá tocando assim, qual a playlist, digamos assim, do melhor ano, assim, que você diz assim, poxa, eu tenho que tocar
anos 80, anos 90, 2000, 2010? Olha, eu praticamente não toco 2000, porque, vamos dizer assim, eu já estava voltado para o flashback. Então, eu amo anos 70, 80 e 90. Eu acho que cada década tem sua característica, né? Tem a sua coisa boa, tem as suas boas músicas, as boas recordações de quem viveu. Eu me considero um privilegiado por isso. Eu vivi as 3 décadas, né? Eu já tocava nos anos 70, nos anos 80, né? Dos anos 90 para 2000, assim, aí já foi quando eu aproveitei bastante, digamos assim. Eu achei um grande boom, assim, né? Aquelas músicas até hoje a gente vê que toca a década de 90 ela foi muito forte, né? E teve assim uma variedade de ritmos bem interessantes. Mas o final da década de 90, eu acho que começaram a rarear as boas produções. Tanto que o início dos anos 2000 nós ainda tínhamos algumas músicas de muito sucesso, mas a partir daí as músicas se tornaram muito descartáveis. Não é? Praticamente, você pega um jovem que curtiu os anos 2000, 2010, vamos dizer assim, que já estamos aí há 14 anos atrás, esse jovem, ele lembra de muito poucas músicas da época, porque as músicas se tornaram muito rápidas, né? Faziam sucesso. Aquele sucesso, pô, já foi. Já foi, já tem outro e tal. Diferente das músicas dos anos 90, que levavam 6 meses, 8 meses tocando, né? Até hoje toca, né? Tem que aí até assim, hoje não toca, tem como. Né? E como é que o DJ Raidi foi parar na política? Rapaz, eu frequento muito casas de fãs, eu sempre estou na periferia, sempre curtindo, eu sou convidado muito para aniversário e vou para participar das festas, essa coisa toda. E você começa a observar que o poder público é muito ineficiente em alguns aspectos com as pessoas. Por exemplo, hoje nós temos uma falta absoluta de divulgação de cultura para essa população. Não só em termos de diversão, mas cultura realmente. Essa turma que está nos bairros hoje, ela é extremamente carente nesse tipo de acesso. E fora isso, tem as deficiências em toda a parte do saneamento básico, em toda a parte de atendimento de saúde à população. Muitas vezes nós temos hoje zonas da cidade muito mais populosas do que outra, e essas outras zonas são muito mais bem atendidas por UBS, por o sistema de saúde, do que zonas extremamente populosas como a Zona Leste, por exemplo, que tem uma densidade populacional muito maior do que o centro da cidade. Então, ela necessita que tenha uma quantidade maior de UBSs, uma quantidade maior de atendimento do poder público nessa área da saúde. Na parte de educação, o que nós vemos, por exemplo, é que nós tivemos uma parada do investimento da Prefeitura de Manaus com relação, por exemplo, às escolas por tempo integral. Hoje em dia, não é um luxo isso, é uma necessidade, pelo fato de que o pessoal da Zona Leste, as pessoas até de outras zonas da cidade, mas que não têm um poder aquisitivo grande, eles precisam trabalhar. Então, se você tem um casal trabalhando, como é que fica a criança para ficar em casa, para ficar sendo cuidada em casa? Seria muito melhor que elas estivessem realmente nas escolas por tempo integral, as nossas creches, que também são deficientes para atender essa quantidade de pessoas. Há uma má distribuição na realidade, tanto do atendimento de saúde, quanto na parte de educação, quanto na parte de cultura. Não adianta fazer evento na Ponta Negra, cara. É para os ricos que estão ali na frente, para a turma que está lá naqueles prédios. Aí você exige que a pessoa se desloque da Zona Norte, da Zona Oeste, da Zona Leste, Centro-Sul, para poder chegar na Ponta Negra, que, por sinal, é um local que, quando acontece um grande evento, o trânsito para totalmente. Você tem que ir e voltar pela... Tem que ir e voltar pela mesma via. É muito complicado. Então, esse tipo de atenção é que eu acho que falta, justamente, que poderia ser suprido pelos vereadores.
Então o meu objetivo de colocar o meu nome sobre a avaliação para as pessoas é justamente para que as pessoas tenham uma visão de que uma pessoa que talvez não tenha ligação política, que eu não tenho ligação política, não sou uma pessoa criada em política, não sou uma pessoa, né, que tenho, vamos dizer, padrinhos políticos que estão me guiando, não, eu não tenho. Não é? Tanto eu me considero um novato e me considero inexperiente, politicamente falando, mas tenho esse desejo de realmente ajudar a população da minha cidade, o desejo realmente de tentar retribuir um pouco do muito que eu ganhei. Sabe, eu tenho hoje, né, uma estrutura de festa, uma série de coisas que foi me concedido pelo público. Foi o público que me incentivou, foi o público que me levou a ter hoje muito do que eu tenho, a boa educação que eu dou para os meus filhos, o meu padrão de vida, eu devo isso ao público. Então eu acho que nessa altura do campeonato da minha vida, cara, eu já estou indo para 65 anos, né? O pessoal às vezes acha que o Raidi é jovem o tempo todo, e na realidade eu já estou com 65 anos, então eu acho que é mais do que na hora da gente procurar dar um retorno para essas pessoas. Eu não tenho intenção nenhuma de abandonar a minha carreira como DJ. Eu ia te perguntar isso, né? Porque já pensou, o pessoal diz assim, eu não sei se eu apoio o DJ não, depois ele vai aí, vira um político e esquece aí a... Na realidade, eu vou ser um DJ que, se eu, né, tiver essa sorte de chegar lá, eu vou ser um DJ que está como vereador, mas eu nunca vou deixar de ser DJ, eu nunca vou deixar de tocar, porque isso é minha essência de vida. Claro. Isso está na minha... Sabe, eu só sou feliz se eu fizer isso. Não é? A vereança, que a gente vai tá colocando o nome à disposição, é uma tentativa de dar uma opção para as pessoas de terem um nome de alguém que não está envolvido politicamente com grupos políticos, com A, com B ou com C. Eu realmente quero ajudar a população a ter um representante que ela tem acesso, que ela pode chegar. As pessoas sabem que falam comigo pelo WhatsApp a hora que quiserem praticamente. E não muda o número, né, gente? Não muda o número, é sempre o mesmo, essa coisa toda. Então, esse tipo de acesso é que eu quero que as pessoas tenham comigo. Legal. Bom, você já teve outras oportunidades também de colocar o teu nome à disposição, né? São momentos, cada eleição é um momento ali diferente. Claro, não dá nunca pra gente comparar. Você já veio alguma vez candidato a vereador? Eu sei que você já veio também a estadual, federal. Como é que foi essa tua entrada na política? Já vinha. Eu já vinha uma vez candidato a vereador. Cheguei aí, beirei os 4.000 votos na época, e isso há 8 anos atrás. Né? E na época, talvez a escolha do partido não tenha sido... Né? Nós tivemos candidatos aí sendo eleito com 2.000 votos, 2.300 votos, e eu com quase 4.000 não fui eleito. Mas isso faz parte da política, faz parte processo, de você não ter a experiência para fazer, ou talvez naquela hora, sabe, eu acho que tudo são desígnios de Deus, cara. Eu acho que se você está preparado para aquilo, as circunstâncias te ajudam a você chegar àquilo. Talvez não fosse o meu momento de chegar naquela hora, talvez seja agora, mais velho, mais experiente, não é, com uma visão melhor da situação pela qual a nossa cidade passa, sabe, o pensamento voltado para o futuro, voltado para que a gente dê condições para o meu filho, para o meu neto que já está aí, mais lá na frente tenham condições de viver numa cidade melhor. Da forma como está indo, se você comparar Manaus de hoje com Manaus de alguns anos atrás, para quem mora na periferia está pior. O centro da cidade está ótimo, todo mundo que mora aqui nessa área, onde seria Manaus, aí, né, tem muito, tá tranquilo, eventos na Praça São Sebastião são divulgados, aquela coisa toda, só que tem um detalhe, como é que o cara da Zona Leste vai se deslocar de lá para vir para cá? Então é hora do poder público se manifestar nesse aspecto, é hora da prefeitura ter um maior apoio até dos vereadores e ter uma maior discricionalidade, e os vereadores possam apontar para o prefeito essas áreas da cidade que precisam de atenção. A prefeitura precisa comandar a cidade como um todo, de olho principalmente nos locais em que temos falta da educação, temos falta da cultura e temos falta da saúde, principalmente a rede básica de saúde, que precisa, porque
muitas vezes as pessoas acham que só os hospitais de média e alta complexidade que tem que ter nos locais. Gente, se nós conseguirmos colocar uma rede básica de saúde, que é responsabilidade da prefeitura, se nós conseguirmos colocar essa rede básica, uma maior atenção para essa população, nós evitaremos uma série de problemas para o pessoal da média complexidade e alta complexidade. Verdade. Não é? Então, esse tipo de coisa, e isso passa por vários fatores, pela educação, passa pela saúde, passa pela cultura, pela segurança, uma série de coisas. Então, esse é o objetivo, dar oportunidade para que as pessoas tenham uma visão de alguém que conhece bastante, porque vive dentro da cidade, porque se desloca, vai para o interior. A gente vê às vezes soluções tão baratas no interior, vamos dizer assim, criativas, e que poderiam ser aplicadas aqui na capital. Perfeito, você é um cara muito viajado também, né? Conhece muito aqui esse interior do estado, assim também como o Brasil. Bom, hoje você pré-candidato do PRD, é isso? PRD. Que era o antigo Patriota, fez aquela fusão toda. E queria que você falasse um pouquinho aí do partido, como é que tá bem, tá se sentindo bem no partido. Seu pré-candidato a prefeito, né? É o Roberto Cidade. Roberto Cidade. Queria que você falasse um pouquinho antes. Olha, o partido, ele já começou muito bem. Você sabe que político, às vezes, tem aquela fama de não cumprir muito bem o que promete. E nesse ponto, o partido está cumprindo exatamente o que prometeu. Colocar candidatos, pré-candidatos que estivessem praticamente todos em pé de igualdade. Perfeito. Nós não temos nenhum medalhão no partido, alguém que realmente possa se destacar tanto assim dos outros. Claro que temos nomes que já foram bem votados em eleições anteriores, mas essa política, vamos dizer assim, do partido, ela está se repercutindo numa alegria muito grande, numa união muito grande dos candidatos, não é? Porque nós sabemos que todos nós temos condições de chegar lá. Isso vai depender, claro, do trabalho, isso vai depender, não é, do público, da escolha do público, e isso nós vamos trabalhar para que realmente a gente consiga mostrar, não é, a maneira como o nosso partido trabalha, o pensamento que nós temos, não é, dentro do partido, de realmente oferecer uma série de nomes com diversas características para que a cidade escolha. Tá feliz no partido? Tô feliz, tranquilo? Tô tranquilo, gostando aí muito. A prefeito também, tá tudo ok, tudo certo? Tudo certo. O Roberto Cidade é super conhecido, é um cara, não é, do interior, não é, cuja família ali é da região de Borba, aquela região toda, conheço há muitos anos, não é, e o Roberto Cidade está se mostrando de um acesso muito bom para nós que somos vereadores, que muitas vezes você não consegue chegar lá, e a gente chega com uma certa facilidade. Ele também está dando um apoio muito bom para o partido, e eu tenho certeza que com toda essa união, com toda essa estrutura que nós estamos vindo aí, a gente vai conseguir colocar o Roberto Cidade numa situação excelente. Legal. DJ Raidi, pré-candidato, uma pergunta que você acha que eu não fiz e deveria ter feito, rapaz. É agora. Você acha algo mais assim que você diz assim, poxa, eu acho que deixa eu falar aqui sobre determinado assunto, algo. É a hora. Olha, eu acho o seguinte, eu acho que muitas vezes é uma pergunta que sempre me fazem, né? E disse, mas vem cá, você vai, né? E se você vai entrar na política, e se você chegar lá, qual seria você vai ser favorável ao prefeito, você vai ser contra? Situação ou oposição? Situação ou oposição. Eu, na realidade, eu vou ser favorável à cidade. Cidadão ali. Né? Eu acho que a ideologia, ela é muito interessante para você marcar posição, para você observar. Mas eu acho que na hora que você está auxiliando no comando de uma cidade, no crescimento de uma cidade, auxiliando no atendimento, no crescimento do atendimento à população, os seus olhos têm que ser voltados para a população. E o que vai definir o apoio ou não a determinadas ações, não é, vai ser justamente essa ideia do que você pensa para a cidade. Eu acho que a cidade precisa muito mais de atenção na saúde básica, ela precisa, na parte de educação, uma atenção voltada para as escolas de tempo integral,
as creches, porque nós temos que dar condições para as pessoas para que elas possam trabalhar com tranquilidade, tendo os filhos, não é, numa situação de guarda e tendo a oportunidade de não precisar se deslocar, atravessar uma cidade inteira para ter um atendimento básico de saúde. Beleza. Bom, para não deixar dúvidas aqui, DJ, você chegando lá, como você já disse, vai deixar de tocar ou não? De jeito nenhum. De jeito nenhum, para não ter dúvidas. Falou no início aqui do nosso podcast, mas a gente gosta de terminar também para deixar tudo bem esclarecido. Para não haver dúvidas, não tenho a menor intenção de abandonar a parte musical, porque isso é a minha essência de vida. Né? Legal. Perfeito, então. Bom, gente, a gente bateu um papo aqui muito legal, independente aqui de período, né, da política. Espero recebê-lo aqui em uma outra oportunidade para a gente falar mais um pouquinho também sobre o mundo da música, enfim. Senhoras e senhores, a gente encerra aqui o nosso podcast aqui de hoje. Muito obrigado mesmo, tá bom? Mais uma vez, tá bom? Aproveita, compartilha à vontade aí esse bate-papo aqui para que outras pessoas possam conhecer um pouco mais também aqui da história do DJ Raidi e, acima de tudo, também você conhecer o nosso trabalho aqui no Sabadinho Podcast, tá bom? Um abraço e até a próxima. Obrigado.